Andréia os incrimina, na verdade. Você recebeu o bilhete e já falou, vê se é esse daí. Vamos tirá-lo daí o quanto antes. Quanto a não ser o corpo do Evandro, é uma alternativa de defesa. Foram 34 dias exaustivos de julgamento. Declaro absolvidas as minhas. Peritos do Instituto Criminalística e policiais começaram as escavações em frente a esta loja no centro de Guaratuba. Segundo uma das testemunhas de acusação, nesta esquina de Guaratuba estariam enterrados objetos ligados ao ritual satânico. Os peritos acabaram encontrando este pote de barro bem lacrado. Com muito cuidado, o pote foi aberto. Só um teste químico vai determinar se há vestígios de sangue humano. Todo esse material será analisado e posteriormente virá a resposta. Foram 34 dias que levaram à exaustão jurados, acusadas, advogados e a própria juíza. 1.700 pessoas acompanharam as 5 semanas de julgamento aqui no fórum. E o último dia de sessão foi também o mais concorrido. 200 pessoas no plenário. Esse foi o julgamento mais longo da nossa história aqui. 34 dias de julgamento. Não tinha quem não ficasse com os olhos grudados. E a gente, né, repórter, jornalista, mais ainda, querendo saber o que a acusação diria, o que a defesa diria, porque naquele momento estava tudo muito controverso, né? O Ribas, ele tinha feito a sustentação dele, da acusação, muito bem solidificada, né? E ele tinha uma postura muito certeira a respeito do caso, né? O esperado debate final começou com o promotor pedindo condenação superior a 20 anos para as acusadas. A defesa se revezou com 3 advogados, que destacaram que só houve confissão do crime porque as acusadas foram torturadas. Os jurados levaram 2 horas para dar o veredito. Por 5 votos a 2, Declaro absolvidas as minhas. A sensação nossa foi de impacto, assim, negativo. Que em nenhum momento nós esperávamos que acontecesse a absolvição exatamente como ela deu. O que ninguém esperava foi o ponto que a defesa se apegou, que foi o que não teria comprovado que o corpo era do menino Evandro Ramos Caetano, então elas não poderiam ser acusadas da morte de um corpo que não era aquele que estava naquele júri em si. O júri, durante esses 34 dias, foi, na verdade, mais um quebra-cabeça do que um júri, porque ninguém sabia que era o corpo do Evandro. Tudo que trouxeram para querer falar que era o corpo do Evandro, nada batia. Então foi bem complicado. O promotor se irritou. Peço-se em favor das réis. Saiu do plenário dizendo que vai recorrer. Os pais de Evandro também saíram no meio de muito tumulto. O fato da defesa ter negado a materialidade ou negar que o corpo encontrado era de Evandro, era uma tese de defesa. Eles estavam fazendo, vamos dizer assim, a deles. Eu digo com todas as letras que aquele corpo encontrado lá não era do Evandro. Basto, qual é a comprovação, por exemplo, de que aquele cadáver não é do Evandro? Não existe prova de que seja do Evandro. Eu digo isso com base em documentos. Eu desafio, como já desafiei várias vezes, que a acusação venha
e discuta e prove o contrário. Qualquer pessoa no Brasil ou no Paraná me venha desmentir. A polêmica sobre se o corpo era de Evandro ou não começou logo na identificação do cadáver. Os localistas e legistas não concordavam entre si, enquanto o Ademiro, o pai do Evandro, afirmava que aquele era o seu filho. Ou seja, instalou-se a dúvida. Mas, na verdade, eles estavam fazendo uma atuação de defesa. O corpo que foi encontrado, ele estava com o ventre aberto, sem nenhum dos órgãos, ele estava sem as mãos, ele estava sem os dedos dos pés, ele estava escalpelado, sem os olhos, ele tinha uma lesão bem forte em torno do pescoço também. E o Diógenes, ele começa a tentar avisar a doutora Leila que ele está muito desconfiado do Oswaldo Marceneiro, que ele teria feito alguns sacrifícios de animais e que o estado que o corpo do Evandro se encontrava se assemelhava muito à forma como esses animais eram abatidos. Na verdade, esse cadáver foi jogado ali daquela forma para não ter a identificação desse cadáver, simplesmente para que fosse induzido e levado as pessoas a erro. Escalpelar, né? Tiraram o couro cabeludo do menino, não dava para saber se o cabelo dele era loiro ou era preto, tiraram os olhos para mostrar que os olhos não eram verdes e ainda cortaram, né, as mãos e os pés para dificultar a identificação pelas digitais. Até o diretor do IML da época, assim que o corpo foi encontrado, chegou a fazer uma declaração que foi muito peculiar, esse tipo de mutilação feita quase como se fosse para não identificar o corpo e para acelerar o processo de ossificação, né, para ele virar um esqueleto. Se você enterra um corpo com os órgãos, ele demora mais tempo para virar um esqueleto puro, ali você aceleraria esse processo. Relativamente às chaves da casa, né, as chaves que Evandro portava ao desaparecer, a senhora estranhou também essas chaves terem sido encontradas próximas ao cadáver? Com certeza. Essa chave ela foi colocada ali para identificar o cadáver. Porque, na verdade, o cadáver foi encontrado em determinado local e para chegar nesse local, o único lugar que se precisava olhar para o chão é onde tinha um tronco, um pedaço de madeira atravessado. E a chave estava ali. Aquela chave estava colocada num lugar como se tivesse sido plantada para ser encontrada. E daí, sabendo que a chave era a chave da família Caetano, pronto, a identificação seria feita pela chave também. Durante as investigações, uma das coisas que nos marcava era a ausência dos chinelos, das sandálias da criança. Não vou dizer como num passe de mágica, uma expressão vulgar, mas depois das nossas indagações, das nossas conversas, dias depois apareceram as duas sandálias e nos surpreendeu mais. Os chinelos estavam limpos, como se não tivesse poeira ou mancha de barro, de outra coisa. Me surpreendeu que um tio do menino, do suposto menino, que estava ao meu lado, ele disse: puxa, mas esse corpo parece estar grande demais para ser do Evandro. Tá difícil de identificar, né? Porque o estado está muito... O corpo já está bastante, né? Então, é difícil. Outra coisa que me surpreendeu depois foi as roupas desse corpo eram as mesmas de uma fotografia, a única que nós tínhamos, e na fotografia a bermuda estava na altura do joelho e no cadáver estava quase um palmo acima do joelho, como se a criança tivesse crescido em 3 meses, era o tempo de fotografia, um palmo. O cadáver, quando existe o enrijecimento cadavérico, ele aumenta um pouco de tamanho, mas não o suficiente para transformar uma bermuda num calção.
É um enrijecimento menor. Essa mesma bermuda estava no cadáver como um shorts. E daí o julgamento virou essa guerra de versões, com a acusação afirmando que o corpo era do Evandro, enquanto a defesa apresentava questionamentos quanto a isso. Quando o médico legista Francisco Moraes Silva chegou no plenário para depor ontem à tarde, entrava em cena uma das principais testemunhas da promotoria no julgamento de Celine Beatriz Abage. O médico, atual diretor do IML de Curitiba, fez autópsia no corpo identificado como sendo de Evandro Caetano em abril de 92. Um perito do Instituto de Criminalística que depois, na semana passada, Arthur Drischel, levantou uma dúvida quanto à altura do corpo, 1,19 m, quando o menino na idade de Evandro não passaria de 1 metro. Você tinha essas duas equipes. Você tinha a equipe dos localistas, que são as pessoas que fazem o exame na hora que o corpo é encontrado, e a equipe dos médicos legistas que estão fazendo necropsia. Essas duas equipes teriam entrado numa desavença. Segundo medida efetivada no Instituto Médico Legal de Paranaguá, fui informado de que aquela criança estava com 1,19 m de altura. Então estava com uma estatura bastante avantajada para ser um garoto de 6 anos. A altura parece que era 1 metro e pouquinho, que dava mais ou menos, numa classificação chamada de percentil, que relaciona peso com idade, estava mais ou menos próximo da idade do menino. Mas hoje nós tivemos aqui o Dr. Drischel. Ele já disse que, pela tabela que ele tem, não correspondia. Eu vi tanta bobagem escrita ali que eu me reservaria o direito de não responder. Além disso, os localistas diziam que as ausências das mãos teriam sido feitas por ações de algum material corto-contundente, que seria, por exemplo, um facão, um machado, que você bate com força. As características das lesões apresentam-se como que feitas por instrumento muito cortante, muito cortante. E de um outro lado, a equipe dos médicos legistas estaria defendendo que aquela ausência de mãos poderia ter sido feita por ação de animais. Existiam lesões extravagantes produzidas pela ação desses animais e aves carnívoras carniceiras. Um não concordava com o outro e nenhum chegava a apoiar o outro. Então ficou aquele debate, aquela briga sem fim. E quem não entendia do que eles estavam falando também ficaram sem saber que decisão ou que opinião tomar, né? O pai do Evandro precisou ser convencido pelo Diógenes Caetano dos Santos que aquele era o corpo do filho dele. Me parece que ele não reconheceu e depois ele voltou atrás, disse que era o corpo do Evandro. Também tenho, irmãos, aqui o testemunho do médico de Paranaguá, que foi a primeira pessoa, o primeiro médico legista a receber o cadáver. Ao final ele vai dizer o seguinte, que o pai era uma pessoa tímida que não queria realizar o reconhecimento do cadáver. Mas um tio muito falante pressionava no sentido de que fosse feito o reconhecimento. E que, inclusive, a frase, vejam em paz, meus senhores, isso a imprensa não me disse, mas está aqui. A frase que foi feita para reconhecer o cadáver é a seguinte, a expressão, olha como ele tem a bunda arrebitada, reconhece porque é o teu filho mesmo. E está na sua mão. Eu convidei a Dona Maria, mãe de Evandro, para ir na delegacia. E durante essa conversa eu perguntei a ela se existia alguma mancha, porque todos nós nascemos com alguma mancha de nascença e tudo mais, e ela me disse que tinha, que o menino tinha nas costas uma meia-lua. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fui fazer foi justamente pegar as fotos do encontro do cadáver para verificar se encontrava essa meia-lua. E essa meia-lua não existe no cadáver. O
Admir, quando chegou, ele não esteve lá no local, ele foi chamado direto no IML em Paranaguá e depois em Curitiba. Então ele chegou lá diante da iluminação, bem diferente daquela do mato, que estava escuro, e olhou o rosto do filho. De imediato ele reconheceu. Você imagina, Geraldo, uma criança que você viu nascer, que você pegou no colo durante 6 anos, que olhou no rosto todos os dias, você vai chegar assim e vai olhar no rosto e não vai reconhecer o teu filho só porque ele não tem a sobrancelha e o cabelo? Mas tudo bem, isso não é suficiente, então tá bom. Acontece que o Evandro tinha sinal de nascença nas costas e quando o Admir pediu para virar o corpo em cima daquela mesa, ele saiu procurando por aquele sinal e achou. Daí, na noite desse mesmo dia, esse corpo é retirado de Paranaguá e levado para o IML de Curitiba, onde novos exames de necropsia seriam feitos para confirmar mais uma vez a identidade do corpo. De Paranaguá para Curitiba, a gente tem uma distância ali de 1h e 10, mais ou menos. Só que tem um mistério que nunca foi respondido, que é o corpo do Evandro só dá entrada no IML de Curitiba na manhã do dia 12. Então, uma coisa que sempre levantou dúvidas é onde que o corpo de Evandro ficou naquela madrugada entre o dia 11 de abril e o 12 de abril. E é interessante que o motorista da ambulância que fez o transporte do corpinho da criança morreu de repente, assim, sentado numa praça pública. Uma das coisas que também me surpreendeu em relação a esse corpo é que pelo lapso de tempo de 5 dias não poderia estar em estado de putrefação. Isso com a experiência policial nos dá, porque ele estava muito avançado. A acusação afirma que Evandro foi sacrificado no dia 7 e encontrado no dia 11. Nós temos aí então 4 dias. Pelo estado de decomposição, procede essa afirmação? Procede e não procede. Procede ou não procede? Procede ou não procede. Aí fica difícil. É essas duas coisas. Por quê? Existem sinais de putrefação de 4 dias no corpo, existem. Doutor, existem. Mas existem sinais que não são de 4 dias, também existem. Se realmente fosse o Evandro, não haveria necessidade de amputar as mãos para não identificar as digitais, não removeriam a máscara facial e o couro cabeludo. Então, esse menino ficou dentro de um freezer, de uma câmara frigorífica, ou até mesmo dentro de um IML, aguardando o momento para ser desovado lá. Fiquei 40 minutos olhando, mais coisa aqui ali, ó. 40 minutos fiquei olhando. Era um corpo queimado de geladeira. Não era corpo que foi matado ontem ou hoje. Não, é corpo queimado. Essa pele aqui tudo amarelinha de gelo, queimado de gelo. Quem sabe até se este corpo encontrado lá como sendo Evandro não fosse o do Leandro Bossi. Por que não? No dia 27 de fevereiro de 1993, 4 adolescentes estavam brincando naquele matagal onde o Evandro foi encontrado. Em um certo momento, o cachorro sai em disparada, começa a latir e 2 desses adolescentes vão atrás do cachorro. E do lado do cachorro encontram lá uma coisa que parece uma bola. Um deles pega um facão, enfia na terra para tirar e quando tira é um crânio. Nisso já chama a polícia.
Enquanto eles estão desenterrando a ossada, eles descobrem o crânio, descobrem ossos grandes das pernas, descobrem algumas costelas e encontram também algumas peças de roupas, especificamente um shorts e uma cueca. Essa cueca é mostrada para Paulina Bossi, que compara com as cuecas que ela tinha em casa do Leandro. Inclusive, ela tinha costuras muito específicas, que ela dizia que eu lembro de ter feito um remendo numa cueca do Leandro. Então a gente foi ali, tinha cabelo muito parecido, tinha o chinelo parecido, tinha as orbas. Essa ossada, então, por muito tempo, se entendeu como sendo do Leandro Bossi. Até que é feito um exame de DNA para ter certeza. E quando sai o resultado, não apenas aquela ossada encontrada não era filha do senhor João Bossi e da senhora Paulina Bossi, como também era uma ossada de uma menina. E era uma menina, mas estava com as roupas do Leandro Bossi. Quem vestiu essa criança? Quem vestiu sabe onde está Leandro Bossi e sabe o que aconteceu com Leandro Bossi e sabe quem é aquela menina e de onde ela veio. Se as vestes do Leandro estavam naquele cadáver, quem deu as roupas do Leandro para vestir esse cadáver? Da onde saiu esse cadáver? O delegado, na época, pediu uma série de providências. Ele pediu para que fosse feita uma busca no local. Nunca foi feito isso. Ele também pedia para que fosse levantados dados de homicídios e outros casos de desaparecimento. Esses dados, até onde eu sei, também não apareceram no inquérito. Mas eu acho que aquela ossada foi plantada ali. Não é uma criança que morreu ali e apodreceu, de jeito nenhum. Deve ter sido posto ali para responsabilizar essas pessoas, para trazer um enfoque maior. Olha o Leandro aqui, ó. Para provar que existe mais culpa em alguém. Para incriminar os outros, para dizer que consumiram mais o Leandro. Essas bruxarias que aventam com práticas de rituais satânicos, com crianças e tal, são coisas que algum maluco pode arriscar até fazer isso, entendeu? Mas isso aí não é uma prática habitual. O desaparecimento de criança ou é adoção ou pedofilia. Partindo do princípio da adoção ilegal, ele estaria fora do país com alguma família. A gente já vinha de um período de alguns anos cobrindo casos de desaparecimento de crianças. Algumas dessas crianças acabaram sendo encontradas depois, tinham sido dadas ou vendidas em adoção. Por isso, nós acreditamos que exista alguma situação de tráfico de crianças, de adoção ilegal, que existia uma encomenda de uma criança com essas características e o primeiro menino, o Leandro, por qualquer motivo que nós não conhecemos, vem o terreno da hipótese, sucumbiu. Aí a necessidade de se arrumar com outro menino com as mesmas características foi quando então apareceu o Evandro, foi levado no lugar do Leandro. O delegado Luiz Carlos de Oliveira tem a convicção de que não se trata do menino Evandro Ramos Caetano. Em um determinado momento, ele me disse que achava que o menino poderia estar no Caribe. Desde essa época, nós já tínhamos suspeita de Diógenes Caetano dos Santos. E nas suas contas de telefone, nós pegamos um telefone de Aruba. Você vai ver que existe ligações todos os dias na casa do Diógenes. Todos os dias, todos os dias.
eu o enviei ao Caribe com os recursos da Polícia Civil e ele lá esteve investigando. Fui lá e constatei que existia lá um endereço, aquele endereço onde estava aquele telefone. Era um lugar de pessoas que ficavam lá, pessoas clandestinas. Quando lá chegamos, eu filmei a casa dos imigrantes ilegais que estavam ali. Estou em Aruba, na rua Marruna. Essa é a casa da onde saiu o telefonema. Fui até o chefe da polícia de Aruba, onde ele disponibilizou 2 equipes para me auxiliar na investigação, e fomos até aquela localidade. Tinha um cara na casa dos imigrantes ilegais que tinha passagem na furto e roubo de veículo aqui de Curitiba, cara. Vai vendo, o cara não acreditou. Falou, doutor, você vem me prender em Aruba? Você tá de brincadeira. Falei, não quero nada de Aruba, eu quero fulano. Ele falou, fulano, vai embora. E eu acredito que foi por ali que o Evandro foi levado ali, vlupt. Meu pai acreditava tanto na inocência da minha mãe e da minha irmã que ele viveu e morreu para encontrar o paradeiro do Evandro. Eu vou provar, ele levantava o dedinho assim, eu vou provar a inocência da minha filha e da minha mulher. Qualquer pessoa que chegasse lá e dizia, eu tenho uma pista, ele pagava para que a pessoa trouxesse o Evandro, né? Que ele queria era mostrar o menino vivo. Se tinha uma pista, se tinha algum dizia, tá, lá no Rio de Janeiro, sei lá, foi ele para o Rio de Janeiro, eu já digo, com aquela segurança dele, com aqueles investigadores, foi assaltado no Rio de Janeiro, levaram a carteira com documento, com tudo que era dele, sofreu pra caramba. E nesse período apareceu lá em casa muito pilantra. Muita gente para arrancar dinheiro, muita gente se aproveitando da nossa dor. Então, falava que ele estava em Quixadá, ele ia para Quixadá e realmente tinha investigação que tinha muito sentido. Algumas investigações eu acompanhei com ele, tenho muito material que guardei para um dia alguém ver. Muita coisa que a gente descobriu, mas infelizmente não achamos. Como havia muito questionamento em função do estado do corpo estar irreconhecível, não havia impressões digitais para a coleta, eu decidi mandar fazer o primeiro exame de DNA forense do Brasil. Numa época em que ainda não havia o DNA forense, nenhum caso havia sido examinado sob essa ótica e nós inovamos, né? Procurei informações, me orientando com médicos da área, geneticistas, e me foi indicado o Laboratório de Genética de Belo Horizonte do professor Sérgio Danilo Pena. E o Instituto Gene, ele era um instituto bastante categorizado naquela ocasião. E para lá que foram remetidos dentes de Evandro, o fêmur, fragmento de músculo e peças que foram encontradas. Desde que houve as prisões dos 7 acusados, foram obtidos alguns materiais que precisavam ser analisados melhor para ter certeza se podiam ser provas materiais contra os acusados. E começam a se juntar pedaços de coisas que precisam fazer estudo de DNA. Uma delas o corpo, um alguidar que havia sido encontrado na casa do Oswaldo, que tinha manchas vermelhas embaixo, que podia ser sangue humano, e também de alguns materiais apreendidos na serraria, em específico uma mancha de sangue que tinha na parede do escritório na Serraria Bage. No dia 13 de agosto de 1992, o promotor Antônio César Cioff de Moura diz que recebeu informações anônimas de que tem algo enterrado na frente da loja do Antônio Costa.
Eles fazem um mandado de busca e apreensão, que é autorizado pela juíza, vai o seu Luiz Carlos de Oliveira com o mandado e começa a quebrar a calçada da loja do Antônio Costa. Eu morava em cima da loja, eu acordei assim, eu vi no teto do meu quarto o giroscópio da polícia, a luz vermelha e tal. Aí tinha 8 carros de polícia em volta da minha loja. Daí eu falei, o que houve, vereador? Ah, nós temos um mandato da juíza aqui que o senhor tem o coração, a mão, não sei o quê, da criança enterrada, não sei o quê. Eu cheguei na porta da delegacia, existia lá o capitão Sérgio, na época, com mandado de busca. Peguei na mão e lá estava escrito, manda a autoridade para... Falei, escuta aqui, cidadão, a autoridade aqui sou eu. Quem vai fazer isso sou eu. Peguei e quebramos a porta da casa do cara lá, que era o Antônio Costa. Os peritos acabaram encontrando este pote de barro bem lacrado e um punhal pequeno. Como utilizado, o pote foi aberto. Dentro, um líquido de cor avermelhada que os técnicos, em princípio, não souberam dizer o que era. Parecia um suco de morango, de alguma coisa vermelha diluída. E eu até questionei o pessoal, mas um sangue enterrado tanto tempo ficaria com essa consistência, com essa cor? Essa questão do alguidar foi exatamente quando eu estava preparando a loja para abrir. E eu tinha aberto toda a calçada para fazer a rede de esgoto. O Oswaldo falou para mim que se eu fizesse uma firmeza ali, passando um fio de cobre em todas as portas, que as pessoas que entrarem na tua loja com um mal olhado, com inveja, com alguma coisa, vai, quando passar em cima desse cabo, descarrega. Sai, não entra maldade na tua loja. E quando ele passou aquele fio de cobre e botou aquele alguidar, alguém viu e já envolveu que era o coração da criança que estava ali, que era a mãozinha da criança e tal. Sei que teve ameaças veladas para esse cidadão, tipo assim, olha, não são 7, vão ser 8 que vão entrar em cana, que vão ser presos. Aquela ação era uma ação intimidatória para esse cara não apresentar álibi contra alguém ali que estava envolvido nessa situação. Nossa, o clima na cidade era horrível. Sair na rua era pedir para morrer. Todo mundo olhando para você como bruncho, sabe? Cheguei lá, prestei depoimento para o delegado. Voltei para casa, minha mulher ficou sozinha em casa, ao desespero. Meu Deus, como ela chorava. E daí eu voltei, entreguei para o delegado, falei, doutor, tudo que tiver aí, o senhor pode mandar examinar, que eu tenho a consciência tranquila de que nada tem a ver com esses crimes hediondos que estão falando. Todo esse material será analisado e, posteriormente, virá a resposta. O material era de difícil aproveitamento. Os primeiros 2 exames deram inconclusivos. Demoraram meses para ficar pronto o 3º exame. Eu telefonava a cada 15 dias para o professor Danilo Pena, porque a cobrança em cima de mim era terrível. Houve até quem dissesse que eu estava agindo assim para proteger a família Abage. E, finalmente, lá em março de 93, o Dr. Sérgio Pena faz o laudo final, uma sequência de resultados que ele foi relatando para a autoridade solicitante. Em resumo, diz que o DNA encontrado no alquidar, na mancha em alvenaria, ele é um DNA humano, mas não foi possível estabelecer sua identificação. Os exames deram inconclusivos. Inconclusiva é uma coisa, negativa é outra. Se eu tivesse lá dizendo que aquele sangue não batia com o DNA de Evandro, evidentemente que isso era uma prova que o Ministério Público talvez tivesse que considerar. Agora, que era sangue humano, era, que foi encontrado no alguidar. Qual o problema aqui? DNA humano não necessariamente vem de sangue. Poderia ser outro elemento de DNA? Pode. Agora, pela quantidade, seria sangue, para se manter durante esse tempo. Só se tivesse um pedaço de dedo lá, sei lá, uma unha. Até a questão de dizer que cogitaram que eles tinham matado, feito sacrifício de macaquinho, que é primata, né? Sangue humano ou de primata.
Porém, o DNA encontrado nas amostras do fêmur e dentes é um DNA que combina com o DNA dos genitores, ou seja, a identificação do vínculo biológico genético. O que o Dr. Sérgio Pena escreveu e atestou nesse laudo é uma prova de que houve a identificação positiva de Evandro. O corpo é do menino e os responsáveis devem ser punidos e temos que acabar com essa comiseração em relação a assassinos tão brutais e tão terríveis. É uma prova derradeira que reforça ainda mais toda a acusação e que possibilitará, não tenho a menor sombra de dúvida, uma sentença de pronúncia para levar os 7 acusados ao tribunal do júri. Foi feito o DNA dizendo efetivamente que aquele cadáver era de Evandro Ramos Caetano. Mas o que aconteceu? A defesa começou a lançar dúvidas. Foi uma estratégia de defesa. Quando você manda um material para o exame de DNA, você colhe o material na frente do Ministério Público, na frente da defesa, na presença do delegado. Em nenhum momento se tem quais foram as pessoas que estavam presentes na coleta desse material. Não se sabe que material que foi enviado para esse médico, que ele pode ter sido induzido em erro. Outra coisa, esse cidadão, Danilo Pena, vai à revista Playboy, da qual eu também trouxe capa e trouxe a matéria aqui, tudo provado, e diz que este DNA teria sido feito com ossos de uma criança de 14 anos. 14 anos, está na revista Playboy, eu tenho aqui, depois eu posso lhe mostrar. Ora, Evandro Ramos Caetano tinha 6 para 7. Ninguém sabia como foi colhido aquele DNA, em que circunstâncias, de quem era. Nós havíamos pedido 4 exumações, não foram deferidas. Nós queríamos só uma exumação do osso para fazer um exame de constatação do DNA. Ninguém quis dar. E eu me lembro que no júri o promotor chegou a dizer, não tem que ter exumação porque não tem nada no cemitério. Para que exumação? Por que a defesa tanto insiste com exumação se todos sabem que um pedaço do fêmur desse cadáver até hoje está nos cofres do Instituto Médico Legal do Paraná? Por que tamanha insistência? Porque eu tenho para mim hoje, e acho que é essa a justificativa mais plausível, que há anos atrás alguém violou essa sepultura e o que nós temos lá hoje são os restos mortais de uma outra pessoa que não de Evandro. Na minha visão, eu deveria me orientar por aquilo que dissessem os cientistas. No momento em que o Dr. Francisco Moraes e Silva afirma que o corpo é do menino Evandro Ramos Caetano, no momento que assim afirma a odontóloga, a perita, a doutora Beatriz, e no momento que isto é confirmado pelo maior geneticista do país, o doutor Danilo Pena, eu não tenho, delegado de polícia, acharei um jeito como contestar o resultado dessas perícias. Aqueles elementos de prova que depois foram para o gene, eles foram colhidos quando nós não tínhamos suspeitos nenhum do crime. Foi na data da achada do corpo. Então, portanto, é uma tese de defesa. Só isso, que acabou vingando. Nós queríamos saber se o corpo era de Evandro. Nós queríamos uma nova perícia para definir quem era que estava ali. Se era o Evandro ou não. A defesa não manipulou o júri. Ela simplesmente pegou e fez uma alegação de tese. E essa tese foi acolhida. Mas só que acolhida de uma forma em que os jurados foram confundidos. Mas é do jogo. Eles fizeram o trabalho deles. Eu tinha uma experiência muito grande no júri e sabia como é que as provas eram vistas pelo jurado. E nós passamos, então, no júri a uma estratégia que era dar uma isca para a acusação, que era o corpo. Eu joguei essa isca, eu usei esse argumento, o júri todo, eu fui conduzindo nesse sentido. O promotor ficou 3 horas brigando com isso, que era o DNA, que o DNA era isso, que o DNA era aquilo. Aí desgastou um tempo muito grande com isso. Mas chega na minha sustentação, eu mudei totalmente a estratégia de plenário. Eu vim para a sustentação para uma negativa de autoria pura e simples. Eu digo claramente para os jurados isso. Pouco importa se é o Evandro Ramos Caetano ou não. Elas não mataram. É isso que os senhores têm que colocar na cabeça.
Não se deixem levar pelas fotografias do cadáver que rotineiramente lhes foi exposto. Porque existe um cadáver, e esse cadáver, infelizmente, é de Evandro. É preciso saber quem praticou aquele crime. Eu tinha certeza da nossa absolvição. Eu olhava para o jurado, embora não pudesse olhar, mas a gente olhava disfarçadamente, né? E a gente via a simpatia deles para a gente, a pena que eles estavam tendo da gente, né? Eu olhava para elas e pensava assim, puxa vida, como é fácil julgar uma pessoa. Como é fácil condenar uma pessoa. Então você está ali, isolado, você tem que concentrar nisso. Se você deixar a tua mente vacilar um pouquinho, você já perde alguma coisa importante. Eu tinha certeza da absolvição, porque não tinha uma prova de que nós cometemos esse crime. Declaro absolvidas as réis. Quais os planos que a senhora tem daqui para frente? Procurar resgatar um pouco daqueles 6 anos que nós perdemos, né? Essa é a nossa meta aí. E viver uma vida em família, para os netos, com os filhos, com minha mãe, que me separei por muito tempo dela, né? A avó pôde aproveitar a companhia dos netos. Se puder, eu vou sair com a minha avó todo domingo. Beatriz passou a maior parte do tempo abraçada aos filhos e tem um sonho. Quando tudo aconteceu, eles tinham 2 anos e meio, então eles não tinham noção, né? Da mãe, de tudo. Agora que nós vamos começar a viver juntos, né? Eu tive que assumir tudo dentro de casa. Então, eu com já 24 anos, eu tive que assumir os filhos da minha irmã, que eram adotivos, tinham 2 anos, eu tive que assumir a casa. A minha vida profissional parou por muitos anos. Tive que aprender na marra a cuidar das crianças, a proteger. Esquecer, acho que tu nunca vai esquecer, né? Mas tenta, vamos tentar esquecer. Vida nova agora, né? Tô me sentindo como um pássaro, bem livre. São 6 anos em que todos nós ficamos no sofrimento, mas sempre acreditando na justiça, na verdade, porque nós sempre soubemos que a verdade é maior e mais forte que a fraude. Foi bem difícil, né? A adaptação, assim, dos barulhos. Eu via barulho de carro na rua, eu pensava que era os portões que trancavam a gente, né? De ferro. Muitas noites eu acordei, assim, gritando por causa daqueles portões, né? Daquele barulho, barulho de policial, tudo. Às vezes eu nem estou dormindo, escuto o raio do portão. É difícil. Não, a gente não consegue, eu não consigo até hoje me lembrar com uma sequência lógica. Passam flashes na minha cabeça. Eu não lembro uma sequência lógica, né? São flashes que vêm na minha cabeça. Custou para sair tudo aquilo da cabeça, né? Porque era dormir, era sonhar. A Celina Bage parou o carro, desceu e rasgou as faixas. O corpo dele foi encontrado num matagal todo mutilado. Local exato que o pai de Santo Osvaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento. Uma criança foi morta por ação humana. Ação humana. Olha, essas 2 mulheres aí.
Uma é a esposa e outra a filha do prefeito de Guaratuba. Da dona Celina aqui do coração dá para representar o coração da firma dela. O grupo do ritual satânico. Ritual de magia negra. Bruxos de Guaratuba. Ritual de magia negra. As prisões foram feitas de modo absolutamente legal. Não houve prisão, houve sequestro. Tem que matar, tem que proteger, tem que matar! A escolha da criança pode ter sido influenciada pelas denúncias que eu fiz quanto a essa administração do Aldabagia. Esses erros graves do judiciário normalmente começam pela boca de um maluco. Gritava, ela gritava, ela gritava. Daí eu gritava de cá, daí eles voltavam para me torturar. A convicção do Ministério Público é que não ocorreu efetivamente essas torturas. Aqui fica muito claro a tortura. Não tenho nem dúvida com a ação. Essas gravações nunca apareceram, se é que elas existem. Estou desconfiado que ela é Beatriz Abage. Mas no momento assim a gente não olha direito, né? Dizia-se que era um caso que tinha uma certa maldição por trás dele. O médico Raul de Moura Rezende se matou com um tiro. O motorista que fez o transporte do corpinho da criança morreu como, né? Ninguém sabe. Eu digo com todas as letras que aquele corpo encontrado lá não era do Evandro. O corpo é do menor Evandro Ramos Caetano. Efetivamente, os poderes que existiam em relação a esse caso eram muito grandes, extremamente grandes. É um erro judiciário e é uma fraude investigatória sem precedentes, talvez, na história do Brasil. Muita coisa não foi esclarecida, ficaram muitas pontas soltas, muitas pontas soltas. Nesta quinta-feira, a Justiça do Paraná anunciou que vai convocar novo júri e realizar outro julgamento. Todos aqueles laudos a provar definitivamente, taxativamente, que o corpo era de Evandro, foram contrariados pelo senhor jurado. Porque se insistiu que eles estavam negando contra um exame de DNA. E que o exame de DNA era uma prova que os jurados não podiam contestar. Se elas tivessem sido absolvidas na autoria, esse júri não seria anulado. Mas como foi na materialidade e havia prova no processo de que se tratava daquele corpo encontrado no dia 11 de abril no Matagal, de Evandro Ramos Caetano, anulou-se o julgamento. Depois o júri não estava nem preocupado com recurso, porque eu não acreditava que ia ter recurso, porque absolvição é absolvição. Quando anularam o júri, daí sim, eu quase morri. Volta tudo, né? Você fica já em posição de defesa, né? Vou voltar para lá, vou voltar para lá, vou morrer lá, né? Eu cheguei até um pacote de fitas. Nesse pacote de fitas tem coisas que nunca entraram no processo. Eu queria que a senhora escutasse essas fitas para a gente conversar sobre o conteúdo delas.